Ok, querido. Esse é o momento mais aguardado da nossa manhã, o momento em que nós separamos para ouvir Deus falar com a gente, que o nosso coração é confrontado, consolado por Deus, em que nós ouvimos o próprio Deus falar conosco. Não que eu seja eu mesmo o portador do divino, não que eu seja alguém enviado de maneira sobrenatural, mas porque nós nos guiamos pela palavra de Deus. Nós cremos que essa palavra de Deus é a boca do próprio Deus se abrindo para falar conosco. E a nossa oração é para que nada além disso seja dito aqui nessa manhã. Peço a você que acompanhe comigo, peço a você que feche seus olhos enquanto eu oro por esse nosso momento aqui. Senhor Jesus, nós somos muito gratos pela tua bondade e pelo seu amor. Nós te louvamos, Deus, pelo privilégio que temos agora de poder ouvir o Senhor falar com a gente. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos ajude a sermos diligentes nesse momento e prestar atenção nesse momento tão crucial, Deus. Sei, Deus, que algumas das pessoas que estão ouvindo agora, Deus, enquanto ouvem, estão lavando uma louça, estão limpando alguma coisa, arrumando uma gaveta, qualquer tipo de coisa, Deus. Que nada disso seja empecilho para que ela possa ouvir a tua palavra, Deus. Que tudo isso, Deus, seja entendido como um momento, um privilégio que temos, Deus, de poder ouvir o Senhor falar com a gente, de termos a tua palavra à nossa disposição, Pai. Quanto a mim, peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, Deus. Eu não tenho nada de bom para falar para os meus amigos aqui, mas a tua palavra transforma, Deus. A tua palavra é gostosa de ouvir, Deus. Ela acalenta o nosso coração. Deus, que eu não fale nada além do que está dito nela, Pai. No nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Ok, como os irmãos, os amigos já sabem, nas últimas semanas nós temos falado sobre os salmos de romagem, os salmos de peregrinação. São os poemas ou as canções que o povo hebreu cantava em sua peregrinação até Jerusalém, quando eles iam, dentro do calendário judaico, prestar os seus sacrifícios, oferecer os seus sacrifícios, as suas ofertas, os seus dízimos, prestar a sua homenagem ao Senhor nas festividades que faziam parte do calendário judaico. E essas canções muitas vezes funcionavam como um motivador no coração do povo enquanto caminhavam enfrentando perigos de assaltantes, do frio, do calor intenso. E essas palavras eram ditas e repetidas, cantadas com melodias ou não, de maneira que eles, na sua memória, tinham ativado aquilo que o Senhor tinha feito a eles no passado, no presente, e o que Ele poderia fazer no futuro. O salmo de hoje, o salmo de número 131, é um salmo muito curto, mas que traz muita bagagem histórica dentro dele. Que traz um quê de história, de conforto, de acalentação, de memórias boas e que o Senhor traz ao coração do rei Davi, que foi quem compôs esse salmo. Eu peço a você que abra comigo, então, o salmo de número 131, que nós vamos ler juntos aqui. São apenas 3 versículos, eu peço que você leia comigo. Senhor, não é orgulhoso o meu coração e nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo, como se fosse um ode à humildade, uma celebração à humildade, mas não à humildade como nós conhecemos de maneira corriqueira. Talvez, rapidamente, a gente associe humildade a alguém que não tem muitas condições financeiras ou alguém que tem muitas condições financeiras e não se gaba disso. Esse é o nosso entendimento mais corriqueiro de humildade. Mas não necessariamente isso tem a ver com a humildade bíblica e nem necessariamente isso tem a ver com humildade como nós conhecemos. Talvez você conheça pessoas que não têm boas condições financeiras, mas que são extremamente orgulhosas. E pessoas que têm uma vida tranquila, confortável, não se gabam disso, mas que estão muito aquém desse padrão de humildade que a palavra de Deus nos descreve. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É sobre isso que o rei Davi está escrevendo aqui.
É bem possível que esse salmo tenha sido escrito em um episódio muito interessante da vida do rei Davi. Davi estava muito contente com os feitos do Senhor para com o seu povo, já coroado como rei. Essa história está lá no segundo livro de Samuel, o capítulo 6. Então Davi dança diante da arca do Senhor. E aquilo chama a atenção de Mical, filha do antigo rei de Israel, Saul. Mical então repreende o rei Davi por ter dançado daquela maneira. Primeiro, pela exposição da figura do rei, como se ele tivesse perdido toda a pomposidade da posição que ele tinha, como se ele não respeitasse a posição que ele tinha. Em segundo lugar, porque Davi não estava vestido com as roupas reais. Davi estava vestido com as roupas sacerdotais. Então ela repreende o rei, e o rei repreende de volta logo em seguida, dizendo que ele não queria se aparecer com aquilo. Que aquilo ele fazia de coração sincero. E que se preciso fosse, ele se humilharia ainda mais para que o nome de Deus fosse exaltado. E que ele não mediria esforços para se humilhar diante de Deus quando isso fosse necessário. Esse é o entendimento de alguém que entende o que é humildade de verdade. A humildade segundo os parâmetros bíblicos, os padrões bíblicos que nós conhecemos. Davi aqui começa esse salmo com uma nota muito interessante. No texto original, no hebraico, essa primeira palavra, Senhor, logo depois dela tem uma separação gramatical, que separa essa palavra de modo que ela funcione como uma oração completa. Como se a palavra Senhor fosse uma oração completa. Talvez no nosso idioma português, a ideia de um substantivo ou uma resposta ou uma palavra compor uma oração completa faça mais sentido no final da frase. Como se alguém perguntasse, você quer almoçar? Não. Então, uma oração completa. Mas no início da frase é muito raro a gente ver isso. Uma oração completa com apenas uma palavra no início da frase. Isso porque essa palavra utilizada aqui não é uma palavra comum. Não é uma palavra com um significado vazio ou um significado qualquer. Davi se refere ao Deus de Israel. E aqui ele usa aquele tetragrama em que os judeus não ousavam nem sequer pronunciar. De maneira que se você teme mesmo a Deus, você deve tomar cuidado, inclusive quando você vai falar o nome de Deus. Somente o próprio Deus pode encerrar uma oração em seu nome próprio. Somente o nome poderoso de Deus pode compreender todo o ser de Deus em apenas uma expressão. Esse salmo começa com uma declaração de quem Deus é. Humildade não começa em condições financeiras e não termina em mãos dispostas. Humildade começa em um coração que reconhece que Deus é Deus e que o homem é pó. Humildade começa com o homem reconhecendo que ele não é nada. Essa semana nós recebemos a triste notícia de que um jovem ator faleceu vítima de câncer. O ator que interpretou Pantera Negra nos filmes da Marvel. Ele lutava contra um câncer nos últimos 4 anos e morreu aos 42 anos de idade, extremamente jovem, no auge da sua carreira profissional, no auge do seu vigor físico. E ele se foi. E talvez a palavra que eu mais tenha visto em declarações e homenagens a esse ator foi que a vida é um sopro. E de fato a vida é um sopro. A vida é um sopro porque Deus é Deus e o homem é pó. A vida é um sopro porque Deus é poderoso e o homem não é. A vida é um sopro porque Deus é bom e nós não somos. A vida é um sopro porque Deus é Deus e nós somos apenas pó. Davi começa esse salmo exaltando esse Deus. Somente o nome de Deus é suficiente para preencher toda uma ideia. Somente uma palavra que representa aquele ser que criou o universo, que controla todas as coisas, que é soberano sobre todos nesse universo, é capaz de compreender tudo aquilo que pode encher o nosso coração. E aquele que reconhece quem é esse Deus não tem outra alternativa a não ser entender que não tem motivo algum para se orgulhar. Porque Deus é Deus e nós somos pó. Esse texto
que trata da humildade e que Davi começa exaltando o nome de Deus. Logo em seguida ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Nos textos originais, essa palavra, esse adjetivo que vem logo junto com o coração, orgulhoso ou soberbo, dependendo da sua tradução, também é traduzida por algumas línguas semíticas muito parecidas ao hebraico, ao aramaico. É traduzida com a palavra que indica essa região da cabeça, que é a testa. Como se a gente fosse traduzir, num hebraico bastante antigo, rudimentar, nas raízes dessa palavra, a gente pudesse dizer: Senhor, o meu coração não está na testa. O meu coração não está aqui em cima, perto dos olhos. O meu coração não está perto daquilo que faz os meus desejos ativarem as minhas veias, saltarem as minhas pupilas. E também em uma alegoria do corpo humano, como se a gente pudesse entender: se o coração está acima dos olhos, os olhos estão ainda muito acima da cabeça, estão em outro lugar. Essa ideia que Davi completa aqui. E nem arrogante o meu olhar, nem altivo o meu olhar, e nem alto é o meu olhar. Se em primeiro lugar o humilde reconhece que Deus é Deus e que o homem é pó, em segundo lugar, o homem deve reconhecer a sua posição. Não ter orgulho sobre quem ele é, sobre o que ele tem, e não querer abraçar o mundo com os seus próprios olhos. Coração, no Antigo Oriente Próximo, na cultura em que Davi descreveu esse salmo, era usado para descrever o centro das emoções humanas, da volitividade humana, daquilo que o homem escolhe e decide para si mesmo, aquilo que motiva o homem a escolher. E muitas vezes, ou nas vezes em que o homem fazia mau uso dessa volitividade, era guiado pelos seus olhos. De maneira que o olho, com toda a sua ganância, com todo o seu desejo de conquistar a tudo e a todos, motivava o coração do homem a pensar que ele tinha direito a ter mais coisas que os outros. E essa talvez seja a principal prerrogativa do orgulhoso. O orgulhoso acha que ele tem mais direitos que os outros. O orgulhoso de fato se acha melhor do que os outros. Mas a comparação, aqui é o texto, não é em relação a outros homens. O padrão de humildade, o padrão de vida aqui é o próprio Deus. De maneira que nós podemos inferir aqui que orgulhoso é aquele que não entende que Deus é o soberano da vida. Aquele que tem um olhar altivo, aquele que não entende que Deus que deve dizer para onde os nossos olhos devem apontar. Aquele que pensa que, sim, o meu coração pode estar próximo dos meus olhos. Eu posso andar com o meu coração na testa, onde ele apontasse para tudo o que ele quer, sem limite algum, sem nenhum padrão. Davi foi acusado por Mical de querer se aparecer com aquela dança, com aquela humilhação toda. E aqui Davi diz que não é assim que ele pensa, não é assim que ele é. Alguns autores dizem sobre esse texto que talvez seja um salmo que deveria ser cantado ou falado com muito temor e muito cuidado dentro da igreja. Porque quem pode falar essas palavras? Quem pode dizer de si mesmo: não sou orgulhoso e nem arrogante? De fato, ninguém pode falar isso. Ninguém escapa imune ao padrão de justiça que Deus estabelece. Ninguém é correto diante de Deus. Ninguém é mais honesto que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais santo que ninguém. Diante dos olhos de Deus, todo homem se resume a pó, pecador, completamente dependente da graça de Deus. Davi aqui se refere à situação específica que ele está passando. Deus, em relação a isso que estão me acusando, não é orgulho. O Senhor conhece o meu coração. Eu já disse algumas vezes aqui que as Escrituras são a palavra de Deus para nós. Os Salmos muitas vezes são palavras de nós para Deus. E aqui nós reconhecemos o coração do salmista, do rei Davi, extremamente humilde diante de Deus.
a perspectiva de um pecador diante de seu Deus. A perspectiva de um homem que se achega com sinceridade diante de Deus. Senhor, não é assim que eu penso em relação a esse assunto, não é assim que eu sou. Senhor, eu não sou orgulhoso, não sou arrogante. O meu coração não é guiado pelos meus olhos. E os meus olhos não estão fora da minha realidade. Mas sabe de uma coisa? Talvez essa seja sim a realidade de alguns de nós. Deixamos que os nossos olhos conduzam o nosso coração. Deixamos que o nosso coração olhe além do nosso alcance. O orgulho é um perigo extremamente próximo de nós. Talvez nós podemos relacionar orgulho com um certo tipo de ganância demais, e os olhos altivos também relacionados à ganância. Mas percebe que não necessariamente querer coisas melhores ou de melhor qualidade, querer coisas boas para nós, para nossa família, não necessariamente é ruim. O problema do orgulhoso é que ele não mede esforços para conseguir isso. O problema do orgulhoso é que ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa para conseguir isso. E como eu já disse em algumas mensagens atrás, o orgulhoso talvez esteja disposto a abrir mão da sua própria família, na prerrogativa de buscar coisas melhores para a própria família. O orgulhoso e o de olhar altivo não mede esforços. Passa por cima de todos ou de qualquer situação para conseguir o que quer, porque o seu coração é guiado pelos seus olhos e porque os seus olhos estão completamente fora de órbita com a realidade daquele homem. E essa ideia o salmista completa aqui. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. No texto original, talvez fosse melhor traduzida essas expressões como se Davi estivesse completando a ideia de cima. Os meus olhos não são altivos e nem o meu caminhar é altivo. O problema de ter olhos altivos é que os nossos corações, é que nossas pernas, os nossos braços vão corresponder e vão andar em direção onde estão olhando os nossos olhos. E se os nossos olhos estão distantes de Deus, buscando aquilo que não deveriam buscar, querendo além daquilo que deveriam querer, é para onde serão guiadas as nossas pernas, os nossos braços. E aqui o salmista diz que o seu coração não é assim, que ele não está à procura de coisas grandes demais, nem maravilhosas demais para ele. Em outras palavras, em um português bem claro, o salmista está dizendo que ele anda com os pés no chão. Segundo os parâmetros da sociedade que nós vivemos hoje, isso parece inimaginável. Andar com os pés no chão, não sonhar alto. Nos nossos dias, sinônimo de sucesso é a exposição, a ostentação. Completamente a ideia contrária a ter os pés no chão é ter os pés lá nas nuvens, sonhar alto e buscar coisas grandiosas. O problema de não ter os pés no chão, o problema de não manter o coração em completa sintonia com a vontade de Deus e com a humildade que o Senhor nos propõe, é que nós afetamos as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez nós, no afã de conseguir mais dinheiro, dizemos às pessoas à nossa volta, às pessoas que trabalham com a gente, que não tem nada mais importante que o nosso trabalho. E os nossos filhos estão vendo isso também. E estão pensando também isso. Talvez, no afã de galgarmos coisas melhores para a nossa própria família, estejamos com os olhos completamente fora de órbita para poder observar o que está acontecendo à nossa volta. Enquanto a gente sonha com coisas melhores para nossos filhos, tudo que eles precisam é um abraço, é companhia, é um sorriso, é sentar no sofá juntos para brincar. Olhos altivos não conseguem olhar para o chão. O orgulhoso e o altivo não vive o agora, ele vive sempre o amanhã, sempre em busca de mais, completamente fora da realidade. O começo da humildade é reconhecer que Deus é soberano, como Davi faz aqui.
Senhor. A humildade também passa por reconhecer que nós somos pó diante de Deus. Não temos motivo algum para nos orgulharmos de qualquer coisa aqui na terra. Deus é Deus e nós não somos. Se o próprio Deus abriu mão de tudo que ele tinha para vir à terra como homem, passar o que passou, sofrer o que sofrer, quem somos nós ou o que temos nós para nos orgulharmos nessa vida? Direito nenhum de nos orgulharmos de nada. A humildade também aqui é descrita pelo salmista como um domínio próprio. Olha o que ele diz. Pelo contrário, meu coração não é guiado pelos meus olhos, pelo meu desejo desenfreado, pela inquietação do desejo. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Talvez uma melhor tradução seria: calei a minha alma e sosseguei as minhas paixões. O salmista descreve um esforço, uma perseverança que demanda para que a gente possa alcançar esse nível de humildade. E muitas vezes eu e você teremos sim que nos negar muitas coisas para que a gente possa entender qual é o nosso lugar aqui. Para que a gente possa, de novo, alinhar os nossos desejos com o desejo de Deus. Isso demanda esforço. Pelo contrário, eu fiz calar a minha alma, sosseguei as minhas paixões. E Davi aqui expõe uma certa dificuldade em que a humildade impõe para que a gente possa nos ver livres dos gritos por satisfação e acalmar a inquietação que o desejo traz ao nosso coração. A ideia que surge para nós aqui, talvez logo em seguida, quando o salmista diz: como criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Esse é o parâmetro que ele usa dessa aquietação que ele buscou em seu coração. Para aqueles que são pais, ou que já foram pais, ou que convivem com alguém que tem filho pequeno, sabe o que é uma criança desesperada por fome no meio da madrugada? Ela acorda gritando e nada vai satisfazer, a não ser o leite dela, a não ser o alimento que ela espera. E essa parece ser a imagem que é transmitida para nós por essas inquietações, essas paixões da alma. Como crianças, a nossa alma, os nossos olhos, o nosso desejo inquieto, gritando cada vez por mais. Não se importando com os outros, gritando cada vez por mais. E aqui Davi descreve para nós um domínio próprio que devemos buscar para aquietar isso ao nosso coração. Às vezes dizer ao nosso coração: não é disso que você precisa. Nada disso vai satisfazer o teu coração. Talvez teremos momentos em nossa vida em que precisamos lembrar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente de que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus e que nada mais vai preencher esse vazio. Por mais que você tente ou tenha tentado ultimamente, e você tem visto o fracasso dessas tentativas, nada preenche o seu coração. Nada te dá alegria verdadeira. No final da noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, os mesmos sentimentos vêm à tona, porque o seu coração está vazio. A sua alma não está quieta. A inquietação toma conta do seu coração e da sua mente. E aqui o salmista diz para a gente que a nossa alma precisa se aquietar como criança nos braços da mãe. E ele diz: assim é minha alma para mim, é isso que eu faço comigo mesmo. Digo para mim mesmo: o Senhor é Deus, você é pó. Um bom exemplo de como podemos usar o domínio próprio em nosso favor para aquietar o nosso coração pelos desejos desenfreados que nós sentimos é o contentamento. Contentar-se com a provisão de Deus é um excelente e dificílimo exercício para levar adiante a caminhada da vida, para aquietar o coração e a alma. Contentamento talvez seja uma das coisas mais difíceis de se conseguir nos dias de hoje. Contentar-se com o que tem, entender que o que tem é necessário
segredo do contentamento é confiar na soberania de Deus. Assim como o salmista começa o salmo dizendo que só o Senhor é Deus, nos lembrando a ideia de um Deus todo-poderoso que compreende toda a existência do universo. No mundo em que nós vivemos, contentamento, sustento, vem com muito esforço. Você não consegue ofertas melhores se você não trabalhar mais do que o cara que senta do seu lado. Você não consegue uma vida mais confortável se você não abrir mão da sua família, abrir mão de descanso para conseguir as coisas. Mas aquele que busca contentamento em Deus entende que a soberania de Deus é suficiente. Aquele que se contenta em trabalhar o suficiente, sem abrir mão de família, sem abrir mão de descanso, entendendo que se o Senhor quiser, o Senhor vai prover aquela promoção tão sonhada, aquele aumento tão sonhado. E se o Senhor não provê, Ele não falha, Ele não é injusto. Como o próprio apóstolo Paulo disse, tendo com o que comer e o que vestir, sejamos por isso contentes. O que é necessário para a nossa vida, o Senhor não vai deixar faltar. Um outro detalhe interessante sobre essa ideia de uma criança acalmada, acalentada nos braços da mãe, é que quem já presenciou uma criança amamentando na mãe, assim que ela acaba de amamentar e ela se joga nos braços da mãe, na medicina, esse é o ápice de realização e de satisfação que o homem pode alcançar. É o grau mais alto de satisfação que o homem pode alcançar. Não tem nada mais que aquele bebê queira naquele momento. Ele está satisfeito. Essa é a ideia que somente traz para a gente. Satisfação plena em Deus. Viver a vida debaixo da soberania de Deus e contentar-se com isso, sabendo que Deus não falha, que Ele é bondoso, que Ele é justo. E ele termina o salmo dizendo: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Alguns personagens bíblicos podem nos ensinar muito sobre esperança, sobre esperar em Deus. Jó é um deles. Se lembra da história de Jó? Em que ele passou por maus bocados, perdeu tudo, só não a mulher. E foi fiel a Deus e esperou até que tudo fosse restabelecido por Deus. Um outro exemplo de esperar em Deus com paciência é o próprio rei Davi. Aqui nesse episódio que eu citei no começo dessa mensagem, Davi foi confrontado pela filha do antigo rei. O antigo rei que perseguiu a Davi sob a acusação da iminência de um golpe de Estado que Davi queria aplicar e tomar o poder para si. Então Davi passa 10 anos fugindo do rei Saul, assassino voraz, guerreiro valente, grande, extremamente habilidoso, cercava Davi, caçava Davi como um animal. E Davi por 2 vezes teve a oportunidade de tirar a vida do rei, mas Davi entendia que aquela não era a vontade de Deus para ele naquele momento. Então Davi se conteve, teve domínio próprio, contentou-se com a soberania de Deus, com a provisão de Deus para aquele naquele momento. Mas um dia chegou a hora em que Deus deu a Davi aquilo que Deus lhe havia prometido. Então Davi agora lembra-se de tudo isso que ele passou. E Davi diz: espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vale a pena esperar. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena abrir mão de mais dinheiro para ficar com a família. Vale a pena abrir mão de tanta coisa para investir tempo com aqueles que nós amamos, com aqueles que partilham a vida com a gente. Vale a pena. Vale a pena esperar. Você que tem lutado, seja qual for a dificuldade que você tem passado, vale a pena esperar. Clame ao Senhor que fortaleça os seus braços, o seu coração, que lhe ajude a aquietar sua alma, que lhe ajude a aquietar o seu coração, para que você tenha forças para dizer não, para que você entenda que a provisão do Senhor é suficiente, para que você entenda que a humildade aos olhos da Bíblia é algo extremamente recomendável, extremamente necessário para o nosso caráter. A humildade é aquele sentimento que o homem tem quando se depara com o Criador do universo
e olha para si e se reconhece como pó pecador. Sem motivo para se orgulhar, sem motivo para estar altivo, muito pelo contrário. Quando vê o poder de Deus e o amor de Deus pelo homem, ele diz à sua alma: não é disso que eu preciso, o que eu preciso é somente de Deus e em Deus eu vou esperar. Que o Senhor nos dê a graça de continuar esperando nele. Senhor, eu peço aos meus amigos que estão assistindo aqui agora, que o Senhor guarde o coração deles e dê a eles, Deus, o privilégio que é obedecer ao Senhor, o privilégio que é viver perto do Senhor. Clamo ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia da vida de cada um de nós, Senhor. Nos ajude, Deus, a viver de acordo com os seus padrões, não com aquilo que as pessoas dizem para nós. Que o nosso coração entenda, Deus, que a verdadeira maturidade é viver a vida por algo que esteja para além da vida. Que perda de tempo terrível é gastar os nossos dias com coisas extremamente perecíveis, que vão embora, que são poeira, que são como a relva, que hoje está aqui, mas amanhã se dissipa, que é como o vento, como a poeira, como a névoa. A vida só vale a pena ser vivida se for gastada por algo que vá para além da vida. E esse é o Senhor, Deus. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.